A data é 2 de abril. 2 de abril de 1910. Esse é o ponto que eu queria trazer e destacar para vocês hoje. Bom, o que aconteceu nessa data de 2 de abril? Hoje nós estamos discutindo um pouquinho essa questão de calendário, essas datas relevantes e importantes para a psicanálise, e a gente não pode perder esse ponto, porque em 2 de abril de 1910, a cidade de Nuremberg, na Alemanha, reúne-se o segundo Congresso Internacional de Psicanálise. E nesse segundo congresso, composto ali por 55 mentes, né, que discutiam sobre a psicanálise de várias partes do mundo, começam a ter a ideia de construir uma associação psicanalítica internacional. Associação Psicanalítica Internacional, APA, que hoje é a IPA, International Psychoanalytic Association. Então, a IPA tem sua origem no segundo Congresso Internacional de Psicanálise. E Freud, de forma astuta, tenta tirar a psicanálise do feudo, do gueto judeu, apenas alemão, e tenta trazer isso para o mundo e tirar essa personalidade, esse cheiro de que era uma ciência de judeus. E coloca, então, Carl Jung, um suíço, como o presidente da IPA. Foi uma jogada, um casamento de conveniência, claro que, obviamente, fadado a um divórcio, porque Jung era uma mente brilhante por si, autônoma, e tinha teorias, pontos teóricos que divergiam de Freud. E aqueles egos se chocariam em algum momento. Mas nessa data, de 2 de abril, nós temos pessoas participando ali com um peso e uma relevância muito grande. Pessoas como, por exemplo, olha, Jung, que eu acabei de falar, Sandor Ferencz, discípulo de Freud, que vai trazer uma discussão muito grande sobre a psicanálise. Temos os grupos das leituras dos textos de Ferencz nas quintas-feiras. Ernest Jones, o inglês, que junto com a Marie Bonaparte vai ser o autor do resgate de Freud ali de Berlim, no período da Segunda Guerra Mundial, quando o nazismo ameaça a vida dos judeus, e dentre esses judeus, o próprio Freud e a família de Freud. Karl Abraham, que vai inovar e trazer uma discussão muito grande para a psicanálise no avanço da compreensão da psicossexualidade, das fases da fixação de uma personalidade freudiana. Max Eitingon, um dos protagonistas na criação da primeira clínica social, e Otto Henck, que vai ser responsável pela edição e publicação das revistas psicanalíticas, da divulgação da psicanálise, e vai participar de um evento não tão interessante, que é da construção de uma teoria que depois teve que ser refutada por Freud, inibição, sintoma e angústia. Bom, mas o que é relevante é que 55 pessoas do mundo todo estavam naquela sala. E naquela sala, ali em Nuremberg, eles agora constroem toda essa questão teórica, essa questão histórica, né? Temos ali, então, uma psicanálise estruturada a partir de uma associação internacional. Segundo congresso dá origem, então, a esse grupo. O primeiro congresso aconteceu em 27 de abril, 2 anos anteriores, 27 de abril de 1908. Ele aconteceu em Salzburg, na Áustria, e ali já tinha 42 participantes. Vamos nos bastidores. Como é que Freud está nesse momento? Porque é interessante, lembrando de Ortega y Gasset, que a vida, nós sabemos que a vida não é apenas a vida. O humano não é apenas o humano, mas o humano é o humano e o seu mundo, o seu cosmo. Ortega y Gasset vai dizer assim, o homem é o homem e seu mundo e seu cosmo. Então não tem como tirar Freud desse zeitgeist, desse momento histórico. Freud estava enfrentando alguns problemas ligados à saúde. Com 54 anos nessa fase, algumas preocupações com a saúde, já sofria com problemas cardíacos ocasionais, nós sabemos que Freud tinha alguns desmaios, algumas cenas que inicialmente eram atribuídas a situações ligadas a um processo histérico, depois a gente percebe em outros textos onde o próprio Freud diz se identificar como obsessivo, um comportamento obsessivo, mas com esses fenômenos histéricos, isso até vai levar ele a algumas discussões sobre uma estrutura mista, mas isso também depois é retirado de discussão, uma estrutura psíquica mista, né? Então, Freud está ali, 2 de abril de 1910, em Nuremberg, com 54 anos. A vida financeira já estava estável nesse momento, ele está bem melhor, mas ele era
ele era o sustentáculo, o mantenedor de uma família grande, 6 filhos. Então, está trocando cartas com a esposa dele, nesse momento, com a Marta, e falando da exaustão. Atendia muitos pacientes. Então, estabilidade financeira, muito trabalho, uma ansiedade muito grande para legitimar sua teoria. E daí a relevância da IPA, da formação da IPA. Ainda que hoje nós possamos entender que a IPA nada mais é do que uma sombra de um passado histórico, não avançou, caducou, e a gente vê essa denúncia de Lacan sobre esse comportamento da IPA, nós vemos nesse momento histórico essa relevância. Um homem que precisava afirmar sua teoria. Estava muito preocupado com isso. A decisão de nomear Jung como presidente foi uma decisão política. Por que política? Porque Jung não era judeu. O Jung era rico. Até judeu, não judeu, rico, bonito, próspero, de uma boa formação acadêmica, intelectual. É alguém que tiraria da psicanálise esse ranço de que seria uma ciência de judeus obscura, a médicos judeus pobres, tiraria o nome da psicanálise como de uma ciência judaica de Viena. Escolhe, então, o suíço, não judeu, que o renome crescia por conta dos seus trabalhos no seu hospital, onde trabalhava com a psiquiatria e com as histéricas. Essa escolha era astuta, porém fadada ao divórcio. Então, era um casamento por interesses mútuos, mas que estava fadado ao divórcio. Havia uma esperança de legitimação mesclada a um temor de perder o controle sobre a criação intelectual. Entende, Freud? Ele está nesse momento. Eu entrego toda a minha construção teórica na mão de um grupo, e aí esse grupo simplesmente vai arrancar das minhas mãos o próprio meu brilhantismo. Essa era a angústia que Freud vivia. Então, havia um misto de expectativas, 55 pessoas do mundo todo ali discutindo, 6 países diferentes, discutindo as ideias de Freud, formavam agora uma aliança, debatiam esses conceitos. E essas 55 pessoas plantavam agora a semente da psicanálise. Bom, eu queria compartilhar com vocês essa data de hoje tão importante, 2 de abril, um dia depois do Dia da Mentira, que é o dia que nós iniciamos o ano antigo, né? Então, por isso chamado Dia da Mentira, porque como mudaram o calendário gregoriano, os teimosos que teimavam em continuar iniciando o ano em abril, passaram a ser chamados de mentirosos, por isso hoje o Dia da Mentira é uma das explicações sobre isso. Mas dia 2 de abril não é o Dia da Mentira. O Dia da Mentira foi dia 1º, dia 2 de abril é o dia da formação da IPA. Guarda isso na sua agenda, anota, vale a pena você, psicanalista, precisa saber dessa data, da relevância. Um homem que tem história é um homem que sabe se situar. Na psicanálise, trabalhamos a história de cada um. Claro que com a subjetividade, com a ética do desejo, mas é a história de cada um. A história que nos faz, de alguma forma, delirar nessa nossa neurose da vida. Olha que legal, delirar, psicose, nessa nossa neurose da vida. Tenham um bom dia para todos vocês, não nos esquecendo que pequenos detalhes são constituintes de uma grande vida. Até mais.